A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu venho trazendo aqui para você o programa Mensagem de Fé, na rádio Adorai FM 106.9 MHz e também venho trazendo este programa nas redes sociais, aí no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, e também na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. E você é meu convidado de honra para permanecer conectado, ligado conosco durante esse programa que será feito durante 1 hora, e nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo aí sobre os tempos do fim, né? Estamos trazendo aí já há alguns dias essa palavra, essa mensagem sobre os tempos do fim, e você tem aprendido bastante, como eu também tenho aprendido. Toda vez que eu ministro este tema, eu tenho aprendido e tenho certeza que com você não vai ser diferente, tá bom? Então, antes de nós entrarmos, eu quero estar orando ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença me coloco mais uma vez, certo de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Abba, e queremos entregar no Teu altar as nossas vidas em adoração ao Senhor, porque o Senhor sempre foi bom, o Senhor tem manifestado a sua bondade desde a criação do homem, a criação do mundo, formação de todas as coisas, e continua manifestando nos nossos dias. Sem o Senhor nós não somos nada, eu não sou nada, não sou ninguém. Por isso, neste momento, eu quero, Senhor, me alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Põe as Tuas mãos, Senhor, opera em mim, opera os Teus milagres, opera os Teus prodígios, opera as Tuas maravilhas, no meio de cada um de nós. Os meus amigos que têm parado para me ouvir, Senhor, através das redes sociais, do canal do YouTube, a página do Facebook e também aqui pela Rádio Adorai. Meu Deus, que cada um tenha a sua edificação diária e eles possam, ao completar, Senhor, esta jornada de fé, eles lembrarem que o Senhor tem algo glorioso para eles e que o Senhor vai fazer esse algo glorioso e o Senhor manifestará o Teu espírito de revelação, o Teu espírito de paz, o Teu espírito de vigor sobre cada um. E cada um, Senhor, viverá dias de glória na Tua presença até o dia do Senhor. Em nome de Jesus, que a minha boca, Senhor, possa falar da Tua palavra, somente da Tua palavra, e que as pessoas ouçam a Sua voz e não a minha. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, você que ainda não é inscrito no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloco todos os dias essa mensagem que você está ouvindo pela rádio, tá bom? Então você pode entrar lá, se inscrever e acionar o sino, que quando você aciona o sino tem as notificações, e ali você vai estar recebendo uma notificação todo dia que nós estivermos entrando no ar, tá bom? E deixando ali para você esta palavra. E esta mensagem que nós estamos aqui trazendo para você, ela vai ficar disponível no canal, lá na playlist Os Tempos do Fim. Então você pode entrar lá na nossa playlist e no nosso canal e estar sendo edificado aí, tá bom? Então entra na playlist Os Tempos do Fim e lá você vai pegar aí desde a primeira mensagem que nós começamos a falar sobre esse tema glorioso, e você vai aprender, você vai poder ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o tanto de vezes que foi necessário para você estar compreendendo este tema, que é um tema que nas igrejas eles são poucos falados, porque é um tema complexo para quem não tem entendimento e nem revelação. Eu quero que você, que é meu ouvinte, tenha entendimento e revelação da palavra, né? Nós ministramos o Apocalipse sem mistério. Você quer se aprofundar mais? Existem alguns livros que você pode estar adquirindo. Não é meu, eu não escrevo, tá? É do pastor Aloísio Silva, que é o pastor presidente da Igreja Videira, a qual eu faço parte. Falando nisso, eu congrego aqui no Prédio das Américas, em Cuiabá. E você pode estar adquirindo Apocalipse sem mistério ou 21 dias nos tempos do fim.
né, que são livros maravilhosos aí que o pastor Aloysio escreveu, e nós usamos aí como base para nossos estudos e também para nossa edificação, tá bom? Então você pode entrar lá numa loja do Amazon e estar comprando, adquirindo, e até para você que é de alguma igreja e você quer ter um material para você ministrar ali para os irmãos, tá bom? É importante você, como um líder, um guia espiritual na tua igreja, você ter esses temas na ponta da língua, porque por conta dessa questão do coronavírus, o que está acontecendo? Está vindo um espírito de confusão na cabeça das pessoas. E muitas pessoas têm achado até que Jesus já voltou, já houve arrebatamento, e não houve ainda, irmãos. Não houve. Então, nós precisamos estar antenados para que isto aconteça, para que nós tenhamos aí uma revelação completa das coisas de Deus. E você que está me assistindo por algum grupo do Facebook, você pode me seguir na página do Facebook, é PR Claudemir Ribeiro, tá bom? Então siga lá na página do Facebook. Tenho também o Instagram. Qual é o seu Instagram, pastor? É Claudemir Ribeiros. Isso mesmo, Claudemir Ribeiros. Esse é meu Instagram. Lá você vai conhecer minha vida. Ah, como que é o seu dia a dia? Eu coloco lá o que eu faço. Eu vou para a igreja, vou para a célula, eu como, eu corro, trabalho, coloco tudo lá. Então, a nossa vida, ela não tem mistério, né? Então, você pode nos seguir nas redes sociais. Você é bem-vindo a seguir. E é uma honra ter você junto conosco, tá bom? E faça o seguinte, toda vez que você ouvir uma palavra nossa, compartilhe. Eu tenho lá no meu canal do YouTube uma mensagem poderosa que foi ministrado ontem, na segunda-feira de manhã. Nós colocamos uma mensagem que o tema dela, o que dirige sua vida, é dentro da série que eu coloco toda segunda-feira também, a série Descobrindo o Seu Propósito. Então está sendo uma bênção. Os irmãos que têm ouvido essas mensagens têm sido edificados, têm falado comigo como que tem sido bom. Não é só crente não, viu, gente? Pessoas ímpias que têm ouvido essas mensagens têm gostado e têm falado comigo. E o nosso projeto é que as pessoas recebam as verdades de Deus e elas sejam edificadas através dela. Então entre lá no canal, tem lá a mensagem de ontem o que dirige sua vida, está na playlist Descobrindo o Seu Propósito. Então você tem lá várias mensagens, mas você entra lá, você vai ver, é uma das últimas. Eu estou colocando, por esses dias, eu estou fazendo só de segunda-feira, estava fazendo todo dia, né? O pão diário. Por conta dessa série de mensagens sobre o Descobrindo o Propósito, eu dei uma pausa para as pessoas terem tempo de ouvirem novamente, de meditarem, de ruminarem esta palavra. Porque a palavra, quando nós ruminamos, nós extraímos mais elementos delas, tá bom? Então eu quero começar falando com você hoje a respeito desse tema maravilhoso sobre a mulher e o dragão, lá de Apocalipse, né? Então Apocalipse, ele relata as coisas do fim dos tempos, tá bom? Há um total de 22 capítulos neste livro de Apocalipse. Mas no fim do capítulo 11, nós podemos dizer que é tocada a última trombeta. Eu falei que são 7 trombetas e precisávamos falar da 7ª trombeta, né? E os reinos do mundo, queridos, ontem nós falamos sobre 6 trombetas. Os reinos do mundo, deste mundo, eles se tornam do Senhor ao toque da última trombeta. E o Senhor, Ele mesmo reinará pelos séculos dos séculos. Não podemos considerar então, queridos, os 11 capítulos como uma continuação, os 11 últimos, né? Como uma continuação dos 11 primeiros, tá? Os capítulos 12 ao 18, ele é um suplemento dos 11 primeiros capítulos. Eles nos dizem como o reino deste mundo se tornará o reino do Senhor e de seu Cristo, né? Os primeiros 11 capítulos, eles são um esboço geral, né? E os 11 últimos nos dão os detalhes de determinados eventos e coisas importantes que vão acontecer durante esse final dos tempos. Então eu quero ler com vocês o Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 4. Diz assim, ó: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto,
sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é essa mulher aqui de Apocalipse 12, pastor? Nós precisamos, antes de tudo, entender que a mulher aqui é um sinal, tá bom, queridos? Não se trata, portanto, de uma pessoa, mas de um sinal, ou seja, um símbolo espiritual. Existem várias teorias sobre o significado dessa mulher. A Igreja Católica ensina que essa mulher é Maria, né? E o filho varão é Jesus. Essa interpretação aqui não faz sentido. Por quê? Porque o texto não bate com os fatos reais. Maria, de fato, ela fugiu para o Egito, mas jamais Maria fugiu para o deserto. Tampouco ela foi guardada por 1260 dias, tá bom? Então a maioria dos evangélicos creem que a mulher é Israel e usam como base o texto de Gênesis 37, versículo 9. Então, de acordo com esse texto aqui, José teve um sonho no qual o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então, visto que a mulher está vestida do sol e tem lua nos pés e uma coroa de 12 estrelas, parece corresponder ao sonho de José. Mas segundo a Bíblia, a mulher do Apocalipse, capítulo 12, não pode ser nem Maria e nem Israel. Por quê? Então eu quero falar aqui os argumentos que essa mulher de Apocalipse capítulo 12, né, de Apocalipse, não pode ser Israel e nem Maria. Então, uma vez que essa visão é revelada no céu, essa mulher ela é totalmente do véu, do céu. Então, uma vez que essa visão é revelada do céu, essa mulher é totalmente do céu. Então, nem Maria, nem Israel tem essa posição, ser do céu. Após essa mulher dar à luz ao filho varão, ela foge para o deserto. Se dissermos que a mulher é Israel e o filho Cristo, isso não corresponde a fatos reais da história, não é verdade? Então a dispersão de Israel não foi por causa da ascensão de Cristo. No versículo 17, disse que os seus descendentes têm o testemunho de Jesus. Então, enquanto essa mulher estava sofrendo para dar à luz, o filho varão, dar à luz ali ao filho varão, né, ela encontra o dragão. Esse dragão aqui tinha 7 cabeças e 10 chifres. É em Apocalipse capítulo 17, versículos 7 ao 12, que nós vemos o significado desses chifres do dragão, né? E os chifres do dragão aqui, que se encontra com a mulher para dar à luz, se refere às coisas do futuro. Portanto, queridos, não pode se referir a Israel, não pode se referir a Maria ou a Jesus também, tá bom? Então, no versículo 7 ao 9, diz que Satanás, ele foi expulso para a terra. Baseado em Efésios capítulo 6, nós sabemos que isso ainda não aconteceu, pois a nossa guerra ainda é nas regiões celestes. Isso mostra que o texto não se refere a eventos da época de Jesus também. Então, após a mulher dar à luz ao filho varão, o dragão a persegue. E muitos veem nisso Maria, né? De fato, Maria fugiu para o Egito depois de dar luz a Jesus, mas não após a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Então o verso 17 fala do restante da descendência da mulher. Isso não pode ser Maria, queridos. Além do mais, esses descendentes, ele tem um testemunho de Jesus. O povo de Israel, ele guardou os mandamentos de Deus, mas não o testemunho de Jesus. Então quem é essa mulher aqui, pastor Claudemir Ribeiro? Queridos, Apocalipse capítulo 12, versículo 17 nos diz que a descendência da mulher é constituída de 2 grupos, os que guardavam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, vamos ler esse texto aqui, porque vai dar uma clareza maior, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o seu testemunho, e têm o testemunho de Jesus.
e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então a gente vê claramente aqui os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Os judeus, né? E os que guardam o testemunho de Jesus somos nós, a igreja. A mulher aqui, então, ela representa a totalidade do povo de Deus. Ela inclui tanto Israel quanto a igreja. E até mesmo os patriarcas que viveram antes de Israel. Então isso pode ser identificado pelas partes que compõem o sinal da mulher. O sol, a lua e as estrelas. Então o sol aponta para a igreja, a lua se refere a Israel e as estrelas são os patriarcas, né? Então podemos assim dizer, afirmar que essa mulher, ela aponta para a totalidade do povo de Deus na história. Os patriarcas, Israel e a igreja. Então em toda a Bíblia aqui, o povo de Deus ele é representado por uma mulher. Por outro lado, Jesus é sempre o noivo. Sempre Jesus é o noivo. Eu quero falar agora sobre a descrição dessa mulher. Então existe uma correlação muito interessante entre a mulher de Apocalipse capítulo 12 e Eva do capítulo 3 de Gênesis. Somente uma mulher encontrou a serpente no Velho Testamento, e essa mulher foi Eva, lá em Gênesis capítulo 3. E somente uma no Novo Testamento, a mulher de Apocalipse 12. Ambas as mulheres foram perseguidas por uma serpente. Então as dores de parto de Gênesis 3 estão também aqui em Apocalipse 12. E ambas as mulheres produzem uma semente para o cumprimento do propósito de Deus. Então podemos ver que essa mulher de Apocalipse 12 é aquela que Deus havia proposto em sua vontade eterna para o cumprimento de seu propósito em relação ao inimigo. E o capítulo 12 de Apocalipse é, portanto, o cumprimento profético de Deus revelado em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Então Eva ela foi enganada pelo dragão, a antiga serpente, e caiu no pecado. O Senhor então fez a promessa de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa profecia cumpriu-se quando, pastor? Ela cumpriu, antes de tudo, em Cristo, que destruiu a Satanás lá na cruz. Todavia, Satanás deverá ainda ser esmagado debaixo dos pés da igreja, conforme está registrado em Romanos 16, versículo 20. É uma profecia que terá um cumprimento completo ainda no futuro, quando a mulher, que é o povo de Deus, gerará uma descendência que esmagará a cabeça da serpente quando for arrebatada até o trono de Deus. Isso aqui, quer dizer, é o que se refere ao filho varão. Então, em Gênesis, nós vemos a mulher que foi perseguida e, de certa maneira, derrotada. Já em Apocalipse 12, nós vemos a mulher novamente. Só que desta vez, ela gerou a semente. Que semente? O filho varão, que esmagará a cabeça da serpente. Este é o cumprimento final da profecia de Gênesis capítulo 3. Os personagens são os mesmos, mas o final da história será diferente. Em Gênesis, nós temos a promessa da serpente. Em Apocalipse, nós vemos essa semente nascendo. Sendo a mulher um símbolo, a parte da sua descrição também deve ser entendida simbolicamente. Agora, nós vemos que essa mulher está vestida de sol, né? Quando Jesus veio, a palavra de Deus diz que veio o sol da justiça, lá em Lucas 1, versículos 78 e 79. E uma grande luz nasceu, iluminando aqueles que estavam em trevas. Essa mulher aqui estava vestida de luz. No Novo Testamento, a igreja é a luz do mundo. Portanto, queridos, o sol com o qual ela é vestida, e que é a maior parte dela aponta para a igreja, porque somente a igreja é chamada de luz do mundo. Somente a igreja é convidada para resplandecer como o sol. Essa mulher também, ela é a lua, né, debaixo dos pés. Isso não quer dizer que ela está em cima da lua, no sentido de estar sujeitando a lua, mas que a lua está debaixo dela. Então, na Bíblia, a lua simboliza algo que apenas reflete. E nós sabemos que o Velho Testamento é sombra daquilo que foram revelados, né? É sombra daquilo que hoje é a realidade do Novo Testamento.
Então as verdades da lei que foram reveladas lá ao povo de Israel era apenas reflexo daquilo que nós temos hoje brilhando no meio da igreja. Então, queridos, a lua ela aponta para Israel, para os santos da dispensação da lei. Essa mulher ela tinha uma coroa de 12 estrelas, né? E essas estrelas elas simbolizam aqui os patriarcas de Adão até a época da lei. Eles são estrelas, por quê? Porque são santos individuais que constituem a base boa onde a árvore do povo de Israel se assentou. Então a estrela na cabeça da mulher nos fala de uma coroa. Nós sabemos que os patriarcas que vieram antes da lei são a coroa de glória de Deus, da glória de Deus, né? Eles são aquela boa raiz onde a árvore do povo de Israel se assentou. É por isso que Israel não pôde ser arrancado. É por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Mas não apenas eles. É por causa de Sete, de Enos, de Enoque, Noé e muitos outros patriarcas que foram estrelas resplandecendo numa época de trevas. Eles agora são as estrelas na cabeça da mulher. Portanto, queridos, essa mulher, ela tem 3 partes. As estrelas, o sol e a lua. As estrelas aqui apontam para os patriarcas. A lua, ela aponta para os santos de Israel da época da lei. E o sol, que é a maior da mulher, né? Aponta para a igreja. Essa mulher representa assim, né, os santos de todas as épocas. Ela é um sinal de todo o povo de Deus e de todas as eras. Queridos, vocês que estão entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira, em Cuiabá, Prédio das Américas, e eu faço o programa Mensagem de Fé pela rádio Adorai FM. Tudo bom? Um abraço para o meu amigo Wilson Pereira, vereador ali em Tabaporã, que está nos assistindo agora. É muito bom ter os nossos amigos aí conectados, né? E eu estou convidando você, querido, para você continuar ligadinho conosco aqui. Nós fazemos o programa Mensagem de Fé pela Rádio Adorai no horário das 11 às 12 da manhã de segunda a sexta. Eu estou agora transmitindo ele pelas redes sociais, pelo meu canal, pela página aí do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, e eu vou estar disponibilizando também no canal do YouTube e passando na Rádio Adorai essa programação. Então você quer ouvir sobre este assunto, né? Você quer ouvir sobre os tempos do fim, você tem curiosidade em conhecer esta verdade da Palavra de Deus, então você pode estar ali entrando no meu canal. Ali tem uma playlist sobre os tempos do fim e temos ali já 11 mensagens, essa aqui é a 12ª, sobre os tempos do fim. Vamos fazer 20 mensagens e deixar disponíveis ali para vocês, tá bom? Então, entre lá no meu canal, se inscreva nele, é importante a inscrição. E toda vez que você ouvir, deixa um comentário lá, deixa um like, compartilha, tá bom? É muito bom isso aí. E o filho varão, vamos falar do filho varão aqui, o filho da mulher, né? Então, lá no capítulo 12, versículos 5 e 6 diz: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então aqui esse versículo 2 aqui diz que a mulher estava grávida, né? Estar grávida é figurativo, significa que a mãe e o filho são um, que a condição da mãe é a condição da criança. Podemos dizer então que o filho está incluído na mãe. Isso significa, queridos, que esse filho faz parte da mulher, de tal maneira que quem olha para a mulher vê somente a mulher e não o filho. Esse filho participa de tudo que a mulher participa e ele tem tudo que ela tem. O filho varão aqui, queridos, ele é uma parte da própria mulher. Se a mulher é um sinal, então o filho varão também tem de ser um sinal. Não pode ser um filho literal. O fato de estar grávida indica que o filho está unido a ela intimamente. No que se refere a essa sua união, eles são um, mãe e filho.
mas no tocante ao futuro, eles têm um futuro diferente. O filho é arrebatado ao trono, enquanto a mulher foge para o deserto. Então o filho varão, ele não se refere a Jesus, tá bom? Pois, como vimos, ele não encaixa na história. Se o filho é parte da mulher e está unido a ela, nós podemos dizer que o filho varão se refere aos santos vencedores de todas as épocas. O que significa o filho varão então, pastor? Na Bíblia, a mulher está associada à dependência, né? A vida feminina simboliza dependência. Por isso o povo de Deus, em todas as épocas, é comparado a uma mulher ou noiva. Por outro lado, queridos, a vida masculina simboliza força e liderança. Por isso Deus é sempre masculino na Bíblia. O filho varão, sendo masculino, simboliza força. Então, queridos, esse filho varão é a parte forte da mulher, que são os crentes vencedores. Então, a obra da igreja é sujeitar e dominar sobre Satanás como representante do Senhor, tá? Então, a igreja não alcançou o propósito de Deus e nem mesmo o reconhece. O que Deus faz? Ele escolhe um grupo de vencedores que cumprirão o seu propósito. Chamamos isso de princípio dos vencedores. O filho varão está aqui para ilustrar essa verdade espiritual. Deus tem algo aqui para realizar em cada época. E todo o seu povo é convocado para fazer parte do seu mover. Mas apenas uma parte dele responde. Essa parte aqui é o filho varão ou os vencedores. Isso pode ser ilustrado em muitas partes na palavra de Deus. Lá em Êxodo 19, Deus convida todo o povo para ser uma nação de sacerdotes. Sabemos que a nação não responde. Então Deus alcança o seu propósito através de uma das tribos. Quais tribos? Os levitas, que lhes responde positivamente. O mesmo princípio também é visto lá no caso de Gideão. A nação toda deveria guerrear, mas por serem medrosos e preguiçosos, Deus ele separou apenas 300. Através desses, Deus atingiu o propósito dele. Então a vitória deles foi a vitória de toda a nação e todos foram beneficiados. Coisa interessante, né? Depois do cativeiro também, todo israelita deveria voltar a reconstruir a nação. Poucos deles responderam e retornaram, mas o que esses fizeram beneficiou a nação toda, e o seu regresso é reconhecido como o regresso de toda a nação, ainda que foram poucos os que voltaram. Sabe, meus amados, Deus, ele sempre alcança os seus propósitos através do remanescente fiel. Os levitas aqui, eles foram feitos sacerdotes e toda a nação foi abençoada. Os 300 de Gideão lutaram e venceram a batalha, mas a vitória foi conquistada e creditada a todo Israel. A mesma coisa acontece na igreja. Nem todos os membros da igreja correspondem ao seu chamado. E aí o que Deus faz, né? O seu chamado para cumprir a vontade de Deus. Deus ele separa um grupo para alcançar o seu propósito. É esse grupo que nós chamamos de crentes vencedores. Então o filho varão, na verdade, aqui ele representa os vencedores desde a fundação da igreja, ou seja, de 2000 anos para cá. Quando Jesus ressuscitou, com ele ressuscitaram os santos do Velho Testamento. Logo, eles não fazem parte desses vencedores, tá? Se eles foram arrebatados para o céu, eu não posso afirmar, mas eu creio que esses vencedores, representados pelo filho varão, constituem dois grupos: os que já partiram e os que ainda serão arrebatados para o trono de Deus. Glória a Deus por isso, né? E agora eu vou falar sobre o grande dragão. Você que está entrando agora, permaneça. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videiro, e faço o programa pela Rádio Adorai, 106.9 MHz, de segunda a sexta, das 11 às 12. Estou fazendo uma sequência de mensagens aí a respeito dos tempos do fim. E hoje estou falando sobre a mulher e o dragão, lá de Apocalipse capítulo 12, tá bom? É meio complexo, é uma palavra de estudo, então você pode estar ouvindo aí antenado. Quiser ouvir de novo, entra no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, lá tem uma playlist sobre os tempos do fim, você vai ouvir todas essas ministrações que temos feito, tá bom? Então, a descrição de Apocalipse 12, versículo 3, é a mesma de Apocalipse 13, versículo 1. O alvo do diabo é ter autoridade. A diferença entre a besta e o dragão é que
em um, a coroa está na cabeça, e no outro, nos chifres. A primeira coisa que se diz é que a antiga serpente tornou-se um dragão. Como isso aconteceu? Ela cresceu, porque comeu muito nesses milênios que se passaram. Em Gênesis capítulo 3, o Senhor condenou a serpente a comer do pó da terra. Presta atenção nisso, queridos. Deus ordenou a serpente por comer do pó da terra. E nós sabemos que cobra não come pó. Então o pó ali deve ser simbólico também, tá bom? E deve apontar para a carne do homem que foi feita do pó da terra. Então, não no sentido físico, mas no sentido pecaminoso. Então o pecado, queridos, ele é comida de serpente. Onde há pecado, há também um demônio agindo. Associado a todo pecado, sempre existe um demônio. Saiba disso. É por isso que existem demônios da bebida, demônios do sexo, demônios da prostituição, demônio do roubo. Então, quando nós pecamos, nós atraímos demônios. Mas quando continuamos no pecado, estamos alimentando um demônio em nossas vidas. O primeiro copo de pinga pode ser só curiosidade. Já o segundo copo é tentação. É o diabo tentando, por quê? Porque sua carne gostou. Mas o terceiro já é o demônio. Você não larga mais. Você tornou-se escravo dele. Então preste atenção. Os três aqui é apenas simbólico. Estou falando de um processo um pouco mais longo, tá? O que eu quero dizer é que no começo de tudo é só curiosidade. Depois se torna uma tentação. Mas depois entra um demônio que te escraviza. Então a serpente aqui virou um grande dragão comendo da carne do pecado nesses últimos anos, nesses últimos milênios. Então a segunda coisa que se diz aqui é que o dragão era vermelho. O vermelho simboliza o sangue. Por isso, a cor do segundo cavaleiro era vermelho. Porque ele simboliza o sangue derramado nas guerras. O dragão é vermelho porque nesses milênios tem perseguido e matado. Ele matou tanto que ficou vermelho. Então a terceira coisa aqui, queridos, é que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui é explicado nos capítulos 13, versículo 1 e nos capítulos 17, versículo 10 e 11 de Apocalipse. Essas 7 cabeças são 7 reinos e os 10 chifres são os 10 reinos que vão estar debaixo do governo do anticristo. Os 7 diademas são as glórias dos reinos deste mundo. Então aqui o versículo 4 diz que esse dragão arrasta a terça parte das estrelas do céu. Isso aqui é uma referência aos anjos que seguiram Satanás na sua queda. Então as estrelas do céu representam anjos. Também o versículo 9 diz que ele foi atirado para a terra juntamente com os seus anjos. Então esse texto aqui não se refere à queda original do diabo, quando ele caiu e foi expulso para a terra. Isso se refere ao tempo quando ele será expulso das regiões celestes, dos ares, né? E será lançado para a terra. Então aqui Apocalipse capítulo 9 fala a respeito disso, né? Quando soar a quinta trombeta, uma estrela cairá do céu e essa estrela vai receber as chaves do abismo. Evidentemente aquela estrela ali é Satanás, né? E aquele será lançado, será o momento em que ele será lançado na terra. Ele desce à terra com grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso liberará os demônios que estão no abismo, os quais infligirão grande tormento aos homens durante a grande tribulação. Então existe um papel duplo aqui, né, do diabo. Qual o papel do diabo? O diabo ele vem seduzir as pessoas e acusar ela. Lá em Apocalipse 12, versículos 7 ao 9 diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A Bíblia diz, queridos, que o nome do diabo, o nome do dragão aqui é Diabo e Satanás. Então, diabo vem do grego, diabolos, e significa acusador, difamador. Por sua vez, Satanás, né, significa adversário ou inimigo. Então, o primeiro
trabalho do diabo, do dragão, é seduzir as pessoas. Nós lemos no versículo 9, isso, e o seu segundo trabalho é acusar, como nós lemos no versículo 10. O primeiro trabalho do diabo aqui é seduzir. Ele o produz, ele o seduz e chama a sua atenção, despertando em você apetites, instintos, interesses e vontades. Aí você pensa que esses pensamentos procedem de você mesmo, mas são pensamentos lançados pelo diabo. É ele que fala, na sua mente para seduzi-lo. E você pensa que tais pensamentos vêm da sua própria mente, mas na verdade são demônios, cochichando para que você pense que procedem de si mesmo, né? Depois de seduzi-lo e levá-lo a cair, o diabo vem para acusar a sua mente, na sua mente. O diabo acusou a Jó, acusou a Josué, o sacerdote Josué, em Zacarias 3, versículos 1 e 2. E agora ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Nunca chegaremos ao ponto de não precisarmos do sangue de Jesus. Não importa o quão maduro nós sejamos. Muitos pensam que o sangue de Jesus é uma doutrina para o novo convertido, né? Mas isso é um engano. Nós precisamos do sangue de Jesus constantemente. Como que funciona a acusação do diabo? Muitos de nós pensamos que a acusação é somente aquela sensação de peso na consciência, não é verdade? Aquela culpa por ter seguido a sedução do pecado. Mas a acusação também toma a forma de pensamentos como: eu não sou nada, eu não sirvo para nada. São pensamentos de que Deus não nos ama mais e já desistiu de nós. Isso é acusação. Todo homem sente isso, mas os vencedores vencem e subjugam esse pensamento pelo sangue de Jesus. Esta é a acusação que sentimos quando caímos em tentação. Mas a outra acusação, ainda mais sutil, você tem consciência de não ter feito nada de errado, mas ainda assim há uma sensação interior de estar desqualificado. É um sentimento de que nunca oramos o suficiente, nunca fizemos o suficiente e nunca poderemos agradar ao Senhor. Logo, ele lança pensamentos como: eu não posso ser líder, eu não posso fazer nada na obra de Deus, eu não estou pronto ainda para ser usado por Deus. Pessoas que nunca se sentem prontas são pessoas que vivem debaixo de acusação. Eu tenho sempre falado e frisado isso. A acusação, ela traz prostração e traz retrocesso. O vencedor é aquele que não cede às acusações do diabo. Outras vezes, o diabo acusa Deus diante de nós, né? É quando ele lança dúvidas do tipo: onde é que Deus estava na hora em que você precisou? Somente agora que nós estamos nessa pandemia, né? Quantas pessoas estão caindo debaixo de acusação? Ontem eu tinha mandado uma mensagem para uma servidora que trabalha comigo, uma escrivã, a respeito desse, né, esse texto, esse tema que eu estou ministrando, que eu falei no início da programação, né, que sobre descobrindo o seu propósito. Então eu mandei aquele vídeo de ontem para ela, que é o que dirige a sua vida, né? E aí ela pegou e mandou uma mensagem para mim: doutor, e esses homens aí, esse monte de pastor que ora por cura, e estão morrendo aí, por que eles não oram para Deus curar, né? E aí eu peguei, confrontei ela, né? Na verdade o meu confronto é sempre em amor com a palavra, porque eu quero ganhar, não jogar fora, né? O que está no coração das pessoas? Está no coração das pessoas que Deus é esse, né? É o engano. O diabo, ele lança engano nas nossas mentes. Ele lança engano na mente, não é só do ímpio, não. Essa mulher aí, ela é ímpia, né? Mas ele lança o engano na mente de crente. Igual a ela, está cheio de crente, cheio de irmão que está desiludido, achando que Deus virou as costas para o povo, que Deus está sendo rude com os seus filhos, né? E aí isso aí é o diabo lançando dúvida. Onde é que Deus estava na hora lá em que eu precisei, meu familiar ali internado, morreu de coronavírus, né? Eu estou sofrendo aqui as sequelas do coronavírus. Onde Deus estava?
O diabo faz isso, né? Mas se vocês olharem para Jesus, quando as pessoas precisavam de cura, antes de Jesus falar a respeito da cura, Jesus falava a respeito da fé das pessoas, a fé para a salvação, né? Então, qual é o maior milagre que existe na vida do homem? É a cura do problema físico? Ou é a questão da salvação? Porque a questão da salvação, quer dizer, é algo eterno, vai garantir a tua eternidade. Depois que você for curado, eu ouvi até o pastor Christian falando isso domingo, lá no culto, né? Os irmãos que gostam de ouvir pregação boa e quiserem entrar lá, ele tem um canal no YouTube que fica as pregações dele, é o meu pastor, é Christian Jimenez Play, lá no YouTube, você vai ouvir a pregação de domingo, que pregação maravilhosa. Jesus, ele cura sim, mas ele primeiro se preocupa em salvar. Às vezes a gente recebe a cura e a gente vai viver ali mais 10, 20 anos depois que receber a cura. Mas em relação à salvação, a salvação é para a eternidade, né? Então é importante nós termos essa revelação, andarmos de acordo com a palavra de Deus e termos a salvação, né, para termos a eternidade garantida. E o diabo, ele joga esses pensamentos, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena esse esforço todo. As exigências de Deus são muito severas. Você tem que vencer, queridos, essa acusação do diabo. Por quê? Porque o diabo está difamando Deus na sua mente. É isso que nós temos que fazer, né? E tem a perseguição, né? Nesse texto aqui que nós estamos de Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13. O diabo, ele vai ser lançado na terra, no versículo 13. E no versículo 12 fala sobre o pouco tempo, né? O próprio versículo 12 fala que vai ter uma grande fúria e ele vai perseguir a mulher, que nós já falamos a respeito dela. Então, ele vai lançar água como um rio, né? A água aqui são exércitos e fala de perseguição. O filho varão, ele vai ser arrebatado. Gálatas capítulo 4, versículo 26 e 27 explica a diferença entre a mãe e os filhos na ótica espiritual, tá? Então, os muitos filhos compõem a mãe. O filho varão são muitos, pois o versículo 11 diz: eles, 3 vezes em Apocalipse é mencionado, reger com cetro de ferro. Apocalipse 2, versículo 26 e 27 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Apocalipse 19:15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, aqui o filho arrebatado, ele é arrebatado para o trono de Deus. Isso mostra que o arrebatamento dos crentes vencedores será separado dos demais, tá? Pois os outros crentes serão arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares, quando ele vier por ocasião da última trombeta. 2 coisas vão acontecer por causa desse arrebatamento. A mulher vai fugir para o deserto por 1260 dias e a batalha no céu. Então, nessa batalha é interessante observar o nome de Miguel, que significa quem é como Deus. Então, depois que o filho varão é arrebatado, Satanás é lançado na terra. E aí em 2 Tessalonicenses 2,6 nós lemos a respeito de alguém que impede ou detém o diabo. Certamente não é o Espírito Santo. Portanto, deve se referir aos santos vencedores. Eu vou ler esse texto aqui, ó, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, queridos, o trabalho da igreja aqui é basicamente trazer o reino e subjugar a Satanás, tá? E quais são as atitudes dos vencedores?
Apocalipse 3, 21 diz que os vencedores vão sentar-se no trono. Mas como eles venceram? Apocalipse 12, 11 nos dá a resposta. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então eles usam 3 armas contra o dragão. A primeira arma é o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é para a nossa purificação, é para a nossa salvação, mas ele também é para vencer o diabo. Não se trata de falar como se fosse uma frase mágica, tá bom, queridos? Mas é declarar para Satanás: eu já fui perdoado e lavado, sobre mim não há condenação e nem culpa, porque o sangue de Jesus já me lavou, eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos. Não é pela minha justiça, é pela justiça de Cristo. Não é porque eu faço, é porque ele já fez. Então, quando o diabo vier lembrá-lo do seu passado, diga-lhe qual é o futuro dele. Então, a segunda arma é que eles o venceram por causa da palavra do testemunho. Então, a palavra do testemunho é colocar em sua boca a confissão da verdade de Deus. Não olhe para os fatos, firme-se na verdade. É fato que não posso, mas a verdade é que podemos tudo aquilo naquele que nos fortalece. É fato que ficamos doentes, mas a verdade é que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, todas elas. É fato que eu não tenho dinheiro, mas a verdade é que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades e das suas também. Então, queridos, a terceira arma é que, mesmo em face da morte, os vencedores não amaram a própria vida. Então, para Deus, a força com a qual você faz algo é mais importante do que o que você faz. Então, para Ele, o que importa é a origem. O que é nascido, originado no Espírito, é Espírito. A palavra vida aqui é a vida da alma, né? Então, nós precisamos rejeitar aquilo que procede de nossa força humana. Não amar a vida significa também não se preservar, não medir esforços para fazer a vontade de Deus. Se for necessário, estar até mesmo disposto a morrer para que venha o mover de Deus, né? Então, lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 13 ao 17, fala o restante da descendência da mulher, né? Quando, pois, o dragão se vestiu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, quando o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, queridos, nós vemos no verso 17 que haverá uma parte da igreja que vai passar pela grande tribulação. É chamado de restante da descendência da mulher e constitui-se na parte da igreja que não estava preparada para o arrebatamento. Então, o filho varão é uma parte pequena da igreja. A maior parte dos santos estão aqui e serão perseguidos pelo dragão. Muitos morrerão por causa dessa perseguição, está lá no versículo 14, cujo tempo está determinado, será 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. O inimigo irá arrojar da sua boca um rio contra os santos que ficarem. E essas águas significam exércitos. Esses exércitos vão perseguir a igreja, mas ainda o Senhor vai protegê-la. Esses santos que ficarem, queridos, são chamados de o resto da descendência da mulher. Isso significa aqui que a mulher possui o filho varão, mas possui mais filhos que são descendentes. Então, os descendentes da mulher são 2 grupos. O primeiro grupo são os que guardaram o mandamento de Deus, ou seja, os judeus. E o segundo grupo são os que têm o testemunho de Jesus, os que apontam para a parte da igreja. Os judeus que guardam o mandamento e a igreja que guarda o testemunho de Jesus. São os 2 povos que o Senhor possui na terra e que Ele, no final aí da grande tribulação, vai estar levando para si. Amém?
Queridos, nós chegamos ao final desta ministração sobre a mulher e o dragão, né? Está dentro aqui da ministração sobre a 7ª trombeta, que ao soar a 7ª trombeta acontecerá todas essas coisas, tá? Você que ainda não aceitou Jesus, eu quero cumprimentar a Nájila, isso mesmo, a Nájila Vieira, minha amiga lá de Peixoto de Azevedo. Ela é uma bênção, viu? É uma discípula minha, abençoada, serva do Senhor, e ela está ligadinha comigo aqui pela minha página do Facebook, né? PR Claudemir Ribeiro. Deus abençoe sua vida, sua família, e eu fico feliz de ter você aqui conectada comigo. Eu quero orar por você, com você que ainda não disse sim para Jesus e quer aceitar Jesus. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, tenho ouvido todos os dias a tua voz, e nesse dia de hoje eu decido aceitá-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Peço ao Senhor Jesus que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu peço ao Senhor que me faça resplandecer o meu rosto sobre ti, que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e não deixar eu perecer junto com este mundo. Eu quero fazer parte da tua igreja, dos vencedores que vão subir no arrebatamento da sua igreja, para estar diante do trono de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que disse sim para Jesus, você que está se reconciliando com o Senhor. Você pode estar entrando no meu telefone lá, mandar uma mensagem via WhatsApp. No meu WhatsApp é 65999695100. Eu vou estar orando por você, encaminhando você para uma igreja, tá bom? E você estiver aqui em Cuiabá, você pode me procurar e vou te levar para a minha célula. Nós vamos caminhar junto, tá bom? Eu quero que você seja uma pessoa abençoada por Deus, aonde nós estivermos plantados, que o Senhor possa operar na sua vida, tá bom? Quero orar também pelas pessoas que têm pedido de oração, orar por cura, né? Então, nós vamos fazer essa oração da fé agora. Você que precisa de oração, para o que você está fazendo aí e liga no trono da graça, porque Deus vai operar. Meu papai, meu Abba, meu coração ele está transbordando de alegria diante do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem derramado o teu amor, o Senhor tem derramado o teu Espírito sobre cada um de nós. Eu vibro, Senhor, em saber que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Então, Senhor, eu entrego minha vida no teu altar. Eu peço que o Senhor continue trabalhando, cuidando de cada um, livrando, libertando, trazendo a vida e o fluir do Senhor. Tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, por este programa que eu faço diariamente de segunda a sexta, pela Rádio Adorai FM. Obrigado pela vida de cada um dos ouvintes que tem alcançado e chegado o som da minha voz. Os irmãos que têm parado para aprender, Senhor, essas mensagens reveladoras, Senhor, mensagens de ensino que têm trazido revelação a respeito dos últimos dias. Que esses irmãos e essas irmãs possam ter um coração despertado para o Senhor, sabendo que o Senhor irá buscar um povo zeloso e um povo de boas obras. Opere, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família agora, trazendo cura nas vidas que estão enfermas, com dores de cabeça, com problemas no cérebro, coágulo no cérebro, com problemas de memória, Pai, com problemas no ouvido, de audição, perda de audição, com problema de perda de visão, com problema, Senhor, nas laringes. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por esta vida que está sofrendo, Senhor, com problemas nas cordas vocais, está perdendo a voz. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, toda bursite, artrite, artrose, tendinite, toda dor na coluna, hérnia de disco, sai agora em nome do Senhor Jesus.
toda leucemia no sangue, toda gastrite, toda doença no útero, toda doença na bexiga, toda doença no estômago, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora. Sai agora em nome de Jesus. Paizinho, opera agora, Senhor, coloca as tuas mãos na vida dessa pessoa que está se recuperando da Covid, que haja recuperação e restauração de cada célula. Senhor, eu oro também em prol, Senhor, daqueles que estão internados na UTI, Senhor, ou aguardando um leito de UTI por conta do coronavírus. Que o Senhor possa pôr as mãos e operar, Senhor, o teu milagre. Eu afugento todo espírito de morte agora. Eu rejeito e anulo de cada vida agora, em nome de Jesus. Eu oro pelos profissionais da saúde, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da radiologia, Senhor, da recepção, pessoal das ambulâncias, dos resgates, ó Pai, que todos eles sejam, Senhor, impactados pelo Senhor e que haja um espírito de sabedoria, de moderação, Senhor, neles, que eles não possam entrar, Senhor, no clima de morte, de derrotismo, mas que eles tenham, Senhor, um espírito de excelência para lidar com cada situação e transmitir, Senhor, segurança para as famílias e para as pessoas que estão ali hospitalizadas. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos nossos governantes, Senhor, o presidente Bolsonaro, seu corpo de ministros, ó Pai, pelos ministros do STF, STJ, tribunais superiores, pelos deputados e senadores, pelos deputados estaduais, senhores, e pelos vereadores, pelos prefeitos e governadores, por todo o corpo, Senhor, da administração pública direta e indireta, e pelos empresários e pelos que trabalham na iniciativa privada. Eu oro, Senhor, e eu repreendo, Senhor, todo o gafanhoto, agora, que seja desfeita agora, Senhor, toda ação do maligno contra a vida financeira dos teus servos, dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, o fluir do teu Espírito sobre cada um, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a minha igreja, abençoa a minha célula, Senhor. Meu Deus, cuida de cada um dos liderados, Senhor, de cada vida ali, Senhor, que eu vou falar os nomes dos que eu lembro, da vida da Anne, da vida do Jackson, meu Deus, a vida do Diógenes e da Lu, da vida do Oscar e da Luciane, a vida do Valtinho, Senhor, e da Thalita, a vida também, Senhor, da Tati, Pai amado, a vida da Natália, a vida do Fernando e da Lois, Pai querido, a vida do Luiz Flávio e da Núbia, Pai, cuida de cada um, da minha esposa, dos meus filhos, do Lucas, da Nayara, do Alexandre, da Beatriz, do meu neto Mateus, do meu pai, Senhor, da minha madrasta, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos. Cuida de cada um, Pai. Opera os teus milagres. Opera, Senhor, na vida de cada um, Senhor, dos meus pastores, pastor Aloísio Silva, da pastora Márcia, pastor Cristian, a pastora Jaqueline, pastor Alessandro Douto e a pastora Naline, a vida do pastor Washington, da pastora Mônica, do pastor Heitor e da Priscila, Senhor, e de cada obreiro que participa da tua obra, Senhor. Abençoa as igrejas da Vinha, Pai amado, abençoa também, Senhor, cada igreja aqui representada na Rádio Adorar FM, a vida dos meus amigos, ouvintes, Senhor, pelo meu canal do YouTube e também pela página do Facebook, Senhor, cada um dos que tem parado para ouvir a minha voz, que sejam abençoados, esteja saúde plena, saúde emocional restauradas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo e todo momento você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, amanhã tem mais. Sejam ligadinhos, tá? Você que está ouvindo pelo meu canal do YouTube, deixa o seu like, faça um comentário, compartilha. Você que está ouvindo também pela página do Facebook, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha também. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas, porque é muito bom quando nós levamos ela para outros lugares.
Shalom Adonai.